Oi pessoal, começando mais um vídeo de cartomancia no ar e hoje, como vocês já viram aí no título, é Oraculando com Astrologia. Por que eu pus esse título no vídeo? Vocês vão descobrir com o decorrer do vídeo, tá? Então eu vou mostrar para vocês os decks que a gente vai trabalhar hoje nesse vídeo. Eu trouxe para vocês as cartas astrológicas holísticas de Carne Zor, ilustrado por Maya Tobe Raveh. São cartas astrológicas holísticas para orientação, meditação e cura. A editora é Pensamento, né? E ele fala aqui que o kit contém um livro de ilustrações, manual, né? Totalmente ilustrado, 52 cartas coloridas com 4 séries de canais. Então, a estrutura desse oráculo, ela é dividida nas casas, nos planetas, os signos e as esferas astrológicas. As casas, elas falam das experiências diárias. Se é uma leitura particular, né, vai falar em qual casa que a pessoa tem que trabalhar, que está acontecendo um determinado problema para aquela situação, para aquela pergunta que ela fez. Os planetas que vão estar influenciando e os signos também que vão estar influenciando. E como é que eu utilizo essas cartas astrológicas holísticas? Eu utilizo sempre em conjunto com o mapa astral da pessoa. Não o mapa astral completo, porque eu não sou astróloga, eu não trabalho com astrologia direta, assim, com orientação completa com os astros, tá? O que eu faço? Eu pego o nome completo da pessoa, a data de nascimento completa, dia, mês e ano, a hora do nascimento e a cidade em que nasceu, por causa que muda também com o fuso horário, né? De acordo com a cidade que ela nasceu, vai ter um horário determinado lá no céu, né? O mapa da pessoa naquele momento, o mapa natal, que a gente chama. E o que eu verifico nesse mapa? Eu vou lá na internet, digito essas informações no site de gerar mapa astral. Eu uso o da Cláudia Lisboa, que eu acho bem seguro. Eu uso o Astrolink também, que eu acho também bem bom. E eu gosto também do Pensare. Tem pessoas que usam também os estrangeiros, né? Mas eu não uso. Eu uso os brasileiros mesmo. Geralmente ou é Astrolink, ou é Pensare, ou é o da Cláudia Lisboa. No descritivo desse vídeo, eu vou colocar o link do canal da Cláudia Lisboa, tá? Ela é uma astróloga renomada, há muito tempo que ela trabalha com astrologia e eu confio muito no trabalho dela, eu gosto muito dele. Eu ainda não fiz nenhum curso de astrologia completo com ela, mas toda vez que ela posta vídeos que me interessam sobre o assunto, eu vou lá no canal dela ver. E eu também já fiz uns 4, acho que são 4 ou 5 dias, uma semana de imersão com ela também, um preparatório para o curso dela, né? Então, que ela dá gratuitamente 4 dias de imersão para falar um pouquinho sobre o trabalho dela, como que ela trabalha os astros, para quem quiser fazer o curso completo depois. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer o curso completo por conta de financeiro mesmo, mas o dia que eu puder, eu vou fazer sim. E também, fora o gasto financeiro com esses cursos, é importante que a gente tenha tempo também, disponibilidade para estudar, porque não adianta só comprar um curso e não conseguir estudar. E a astrologia é um curso bem assim, eu acho que é bem complexo, né? Para a gente saber tudo muito, em pouco tempo. Como eu já estou estudando tarologia, já estudo Lenormand também, estudo os oráculos, então é muito estudo, né, para pouca pessoa. Então, voltando aqui na história das cartas, como é que eu uso esse oráculo associado ao mapa que eu peço lá, que eu gero lá no link? Depois que eu gerei o mapa da pessoa, eu vou me preocupar com 7 aspectos astrológicos desse mapa, que eu aprendi com a Cláudia Lisboa. O Sol, que é o nosso signo solar, a Lua, que é o nosso signo lunar, o ascendente, que é o signo que está ascendendo no mapa, no horário do nosso nascimento, e o meio do céu, que é um ponto bem importante que fala muito sobre a vida financeira e a vida profissional. Para falar a verdade, o meio do céu ele fala da missão de vida, né, da pessoa. Como que estava o mapa no dia que ela nasceu para a missão de vida dela, qual que é a missão de vida dela. E é claro que isso vai se desenvolvendo ao longo dos anos. Isso tudo para quem acredita em astrologia, tá? E esse vídeo aqui é bem específico para aquelas pessoas que assistem vídeos de tarô ou, né, de cartomancia associada a signos. Aí elas pensam assim, porque
que às vezes não dá certo? Eu assisto sobre o signo de Gêmeos, mas não bate muito. Falam que eu sou geminiana, mas eu não sou muito parecida com o signo. É porque o signo solar só não fala muito sobre a gente. Esses aspectos, meio do céu que eu falei, o ascendente, o signo solar, o signo lunar, o ascendente, o meio do céu, são 4 aspectos muito importantes que falam mais sobre a gente. E depois desses 4 aspectos, eu gosto de ver mais 3 aspectos, que é os sentimentos, no caso na área de relacionamentos, certo? Que é Vênus no mapa. Eu gosto de ver Marte no mapa, que são as ações, onde você empreende as ações, ou como você empreende as ações. E o último é Mercúrio, que é o pensamento. Como você pensa as suas ideias, como você tem as ideias para poder colocá-las, empregá-las no papel. Esses são os aspectos que eu acho mais importantes. Mercúrio, Vênus e Marte. Às vezes também eu gosto de ver Júpiter, porque Júpiter também é bem interessante. E importantíssimo é o ascendente e o Sol, principalmente. Então, se você souber pelo menos o seu ascendente e o seu Sol, já fica mais fácil de você tá seguindo mais ou menos uma linha de raciocínio para você entender como é que essas leituras sobre os signos pode te ajudar, né? Como que você vai trabalhar essas leituras. Eu trabalho dessa forma, tá? Não sei se é a forma mais correta e também não parei para identificar em outras pessoas, em outros locais. Por toda essa minha experiência de 6 ou 7 anos que eu venho seguindo, lendo, ouvindo pessoas que falam sobre esses assuntos, eu meio que fiz esse bem bolado para mim, tá? Isso funciona para mim. Não sei se vai funcionar para todo mundo. Vocês ouvem e tirem as conclusões de vocês, veem se para vocês também funciona ou não. Através desses aspectos, desses 7 aspectos astrológicos, eu consigo identificar pelo menos o básico de como as pessoas sentem, o que está influenciando, o que está desafiando elas naquele momento da vida delas, tá? Então, por exemplo, se eu vou assistir, eu sou geminiana, mas o meu ascendente é Sagitário. O ascendente é a forma com que eu me expresso para as pessoas, é como as pessoas me veem. O meu signo solar é a minha essência, é como eu sou. E o meu ascendente é como eu me expresso, me mostro para as pessoas, é como as pessoas me veem. É como se fosse o meu cartão de visitas. Para que eu possa entender esses 2 aspectos, como vão funcionar a minha vida, eu junto as luzes e as sombras desses 2 signos para ter uma ideia melhor sobre essa questão. Nós não vamos entrar muito no método da questão de signos, tá? De astrologia, de casas astrológicas, aspectos astrológicos, que isso é muito complexo e como eu já falei para vocês, eu não sou astróloga. Eu vou falar sobre como é que eu faço para adaptar esse método de tiragem que eu vou mostrar para vocês hoje, que é baseado nas cartas astrológicas holísticas aqui que eu tenho com vocês, tá? Junto com esse deck aqui, eu vou trabalhar também um tarô completo que eu gosto muito, que é esse da bruxinha. Eu não me lembro se eu já trouxe para vocês nesse canal. Esse daqui é o Diário de uma Bruxa, ele é a versão em português mesmo, tá? Eu gosto muito, tá? Mas ele fala assim, ele é completo no sentido de ser bem, assim, de ter bastante informações sobre as cartas, tudo. Só que não tem também todas as informações do mundo, tá? Ele é para as pessoas que estão iniciando também, é uma boa ideia para ter mais ou menos uma ideia das energias gerais de cada carta. Eu gosto muito dessa proposta. Esse é da Deborah Blake, Everyday Witch Tarot, Diário de uma Bruxa, é um tarô, e a arte é da Elizabeth Alba, e a editora é a editora Isis, tá? Vem nessa caixa, essa caixa não é cartonada, ela é uma caixa de papelão comum, bem simplesinha. Eu guardo todas as minhas caixinhas porque eu acho bem interessante guardá-las. Gosto muito disso. Nós vamos também trabalhar essa jogada hoje com esse deck. E por último, só para complementar, nós vamos usar esse oráculo aqui, que é o Yogananda. É um oráculo bem bonitinho também. Eu vou mostrar algumas cartas para vocês. Hoje eu não vou fazer carta a carta de nenhum desses oráculos, tá? Porque tem bastante informação aqui que eu quero dividir com vocês hoje. Esse daqui são mensagens de Yogananda para inspirar sua vida interior, organizado por Sahaja, Márcia Elero e ilustrado por Nicoleta
Bertelli. A leitura de hoje vai ser energias gerais, mais voltadas para essa parte, para essa pegada holística, tá? Essas cartas aqui, astrológicas holísticas, eu acho elas maravilhosas. São muito bonitas mesmo, eu não vou mostrar todas, como eu já falei para vocês, né? E aí, como eu faço quando é uma energia geral? Quando é uma energia geral, é assim, eu vou tirar uma carta de cada aspecto aqui desse deck para a gente ver qual é a energia que vai estar predominando. Quando é uma leitura particular, e eu sabendo que signo tem que estar Marte, que signo que está a Lua, como eu vou dar o meu exemplo, tá? A minha Lua é Touro, então Touro é a forma com que eu expresso os meus sentimentos. Então eu tenho um pouquinho de terra nessa questão, como eu expresso os meus sentimentos. E aí eu pego todos os aspectos de Touro para ver como é que eu sou com os meus sentimentos. Por exemplo, se a gente for procurar nos livros de astrologia, tem como que é a Lua em Touro. A Lua em Touro, ela é uma pessoa que não gosta de demonstrar muitos sentimentos. Ela é um pouquinho arredia para as pessoas, para se abrir com as pessoas, ela demora para se abrir. Meu Deus, eu estou encanada com um fiozinho aqui. Falou que eu vou falar de sentimentos meus, pronto, começa a arranjar pretexto para fazer qualquer outra coisa e não falar. Porque Touro é assim como na Lua. Gosto muito de falar sobre meus próprios sentimentos, eu prefiro falar como o de vocês. Não? E é claro que cada um vai ao longo do tempo, né, vai se entendendo, vai se descobrindo. Né? Essa que é o legal do mapa astral, ele não é nada, também não é nada gravado em pedra. O mapa astral é a hora que a gente nasceu lá, no dia que a gente nasceu. Depois, nós é que construímos a nossa história a partir dessa informação. Então, por isso que eu gosto muito de usar o mapa astral como a nossa essência primordial, como nós nascemos, como nós nos mostramos para o mundo, como que nós lidamos com os nossos sentimentos, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, lá quando nós nascemos. Então, a partir disso, eu tenho a minha essência, eu tenho como eu fui feita ali no começo. Com o passar do tempo, eu vou verificando como é que eu fui estou desenvolvendo todas essas questões ao longo dos anos. Tá? Então é bem complexo, mas ao mesmo tempo é bem gostoso de se trabalhar, é bem divertido de se descobrir isso. Eu gosto, porque eu gosto muito de estudos, né? Como é que eu assisto, então, uma tiragem voltada para o meu signo? Eu sou do signo de Gêmeos. Eu quero saber sobre a minha vida amorosa. A pessoa lá que está fazendo a leitura, ela vai falar sobre o signo de Gêmeos no geral. Tem pessoas que setorizam, por exemplo, a Estela, que eu assisto sempre, e outras pessoas também, elas setorizam às vezes. Elas falam assim, vamos ver como que está Gêmeos para o amor, para essa semana. E aí eu vejo se realmente cabe na minha situação atual, se não cabe, se está valendo, se não está. Se não está valendo, eu assisto o Touro e vejo como é que está os sentimentos na leitura de Touro, porque daí eu sei que Touro é a minha lua, então são os meus sentimentos que vão estar naquela leitura ali, se é que eu, se vai realmente reverberar comigo. Se eu não me engano, o meu Marte é em Áries, que é domiciliado, né? Marte é o planeta de Áries. A minha forma de agir é muito papum. Eu gosto de ir lá e agir, eu não tenho paciência para ficar esperando. Junta o meu jeito geminiano de querer tudo para ontem, de pensar muito rápido. Meu Mercúrio também é em Gêmeos, então eu falo tudo meu, porque quando é no nosso mapa astral, a gente pode falar que é meu. Meu Mercúrio, meu Marte, minha Vênus, minha Lua, que é tudo meu. Eu sei de mim, eu sei de como que é ali. E aí, quando eu estou fazendo uma leitura para uma pessoa, eu vejo esse aspecto primeiro, ela é dividida em alguns partes, por isso que ela é diferenciada de uma leitura comum. Essa leitura voltada para a astrologia, ela é de um jeito completamente diferente ou bem diferente de uma leitura comum. E você vai lá e pergunta assim, como que tá as minhas finanças? E aí eu tiro as cartas tal, e vejo as suas finanças, tá tudo certo, né? Tá tudo certo ou não, mas enfim, é uma só informação. Se eu vou trabalhar com a parte astrológica da pessoa, eu vou trabalhar com os aspectos mais profundos de autoconhecimento. Então, eu preciso também de uma pesquisa um pouquinho aprofundada. Eu pego pelo menos um dia antes
esses dados, essas informações da pessoa e estudo isso, vejo, coloco lá no papel quantos por cento tem de água, quantos por cento tem de fogo, quantos por cento tem de terra, quantos tem por cento de ar, para saber como que é o temperamento da pessoa, como que a pessoa se apresenta no temperamento dela em relação aos 4 elementos. É bem aprofundado, então assim, é uma leitura que não vai custar ao mesmo tanto, ao mesmo valor que tem uma leitura simples. Por isso que eu falo, a minha leitura simples, ela tem um X de valor. A leitura de autoconhecimento com as cartas astrológicas tem outro X de valor. Essa leitura que eu vou apresentar para vocês é uma leitura geral. Pode bater ou não com vocês. Mas o que eu vou pegar? Eu vou pegar as energias que estão mais propícias aqui. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Como é que a gente faz para fazer uma leitura geral pela internet usando esses métodos aqui um pouquinho mais aprofundados. Dá para fazer um pouquinho mais aprofundado, mas tem que ter muito discernimento a pessoa que vai assistir para poder pegar a parte que lhe cabe, a parte que é para ti. Nem tudo que vai ser apresentado é para você. Então presta bastante atenção nessa parte. Eu vou parar de falar e vou mostrar, porque mostrando para vocês como que é a leitura, fica mais fácil de vocês entenderem. Eu estou com um editor novo, meu editor é maravilhoso e ele vai conseguir mostrar para vocês bem certinho essas cartas, tá, gente? Quem assistiu o último vídeo de make que eu fiz no canal de make, lá eu vou pedir as desculpas as desculpas que eu tenho que pedir lá, tá, gente? Aqui a gente vai tirar, então, as energias da semana para o pessoal que está assistindo esse vídeo de cartomancia. Nesse método aqui de quatro cartas, que é o método principal aqui do livro, nesse método aqui, quem quiser dar um print, dá um print nessa hora, aproveita. Então, assim, como que é que esse método? Eu vou tirar uma carta de cada aspecto. Cada uma dessas corzinhas que tem aqui atrás, ela fala sobre um aspecto. A gente vai começar, a primeira carta amarela é a primeira da série das casas. Então eu embaralho e aí a primeira carta amarela que aparece, eu pego. Depois a sequência, depois da carta amarela, é a verde, exatamente essa que está na minha mão. Depois é a azul e por último é a rosa. Ó, não tem rosa, então eu vou fazendo só assim, ó, até achar a minha carta. Eu já embaralhei tudo, certo? Então a primeira carta rosa que eu vir aqui agora, eu vou pegar. Geralmente eu faço assim. Eu tô fazendo assim para vocês verem, tá? Mas geralmente eu faço aqui, né? Certinho, baixinho. Ó, essa apareceu agora a minha carta rosa, eu vou colocar aqui. Então agora eu já tirei as 4 cartas principais e a gente vai desenvolver um pouco sobre esse assunto. Agora vamos fechar aqui. Nesse livro aqui, cada uma dessas cartas tem uma página falando sobre ele, tá? Por exemplo, ó, ela aparece assim. Se eu não me lembrar, eu pego aqui a informação. Porque nem tudo a gente precisa lembrar, tá? De cabeça também. Essa é uma parte que eu gosto de fazer estudando mesmo. Aqui, ó. Apareceu meio do céu, a maturidade, casa da maturidade, meio do céu. Depois apareceu o planeta Quiron, que fala de cura. Libra, o signo do equilíbrio. E aqui fala sobre o aspecto astrológico, fala sobre nobreza. Aí aqui, ó, eu vou mostrar para vocês cada carta. A carta do meio do céu é a carta 14. Ela tem aqui um símbolo da cobra, a lua, as cores. E aqui no meio, em cima, o MC, que é o símbolo de meio do céu, tá?
Na carta do planeta vai aparecer o número, de acordo com a sequência das cartas aqui desse deck. Aqui vai aparecer o símbolo, no caso é o símbolo de Quirón, do planeta Quirón. Aí tem estrela, mão. Aqui no signo de Libra. Aqui na carta do signo de Libra tem a representação do símbolo, né, do signo, do elemento ar e da constelação de Libra. E a balança, que fala sobre o peso, né, sobre o conciliamento, equilibrar as questões lógicas com as questões emocionais, né? E a carta da nobreza, ela trabalha com a nobreza do cisne, no sentido de ter atitudes nobres, ter atitudes que valem a pena. Aí o cisne está aqui em cima da água, a água vocês podem ver que está calma, tranquila. Ela vem de uma fonte, ela vem de uma cachoeira, parece, né, aqui do lado, relacionada ao signo de Leão. O signo de Leão, ele é associado muito à nobreza, no sentido de ter uma altivez, né? Da altivez, mas não da altivez para o lado egóico, egocêntrico, né? Ruim da questão, e sim no sentido de ser nobre, de ter pensamentos tranquilos e nobres e estar tranquilo, consciente em relação ao que está fazendo. Aí o que quer dizer aqui numa leitura geral, né? Que é essa leitura que a gente está fazendo para as nossas energias. As pessoas que estão assistindo esse vídeo, que vão se conectar com essa leitura, elas precisam trabalhar a maturidade, ou seja, o que elas querem fazer, qual que é o propósito de vida delas, porque o propósito de vida, ele vai falar pra gente sobre o que a gente quer fazer com as nossas vidas. Fora o fato da gente nascer, todo mundo nascer com o propósito de ser feliz, eu acho que é o principal para todo mundo, o que mais você quer apresentar para o mundo? Qual que é o seu propósito de vida? O que você está fazendo aqui? Essa carta, ela convida a mergulhar no íntimo dela. Através do livrinho, o que ele fala principalmente sobre o meio do céu? A maturidade fala sobre a jornada da maturidade. Cada pessoa tem seu momento único de amadurecimento, marcando a transição de alguém que depende dos demais para uma pessoa que se posiciona firmemente por si mesma. Quando a gente chega no meio do céu, a gente chegou na metade do nosso ciclo de vida. Essa metade do nosso ciclo de vida, ela corresponde ao quê? Ao nosso profissional, né? A nossa área profissional. O que a gente vai fazer profissionalmente? O que a gente vai apresentar para o mundo, né? Mas ela fala um pouco mais a fundo que isso. Não é só a profissão que você escolhe, mas também a forma com que você escolhe trabalhar essa profissão. A gente geralmente escolhe a profissão por conta de aspectos familiares, a família pede para escolher uma determinada profissão, você segue o que o pai, o avô, o irmão, a tia, o tio, a mãe, a avó fez, ou então você segue um sonho que os seus pais têm e às vezes você segue o seu próprio sonho. Só que a verdade é que a maturidade, ela pede pra gente pensar um pouco na gente. O que nós queremos fazer? O que agrada a nossa essência? O que está de acordo com a nossa essência? Porque quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, com aquilo que faz parte da nossa essência, fica muito mais fácil trabalhar. Então essa carta aqui, quando ela aparece nessa questão de autoconhecimento, ela fala sobre isso, sobre você estar escolhendo algo que faça bem para você, que vai te trazer também um retorno financeiro, obviamente, mas que vai te trazer bastante satisfação pessoal e que vai mostrar a sua essência. Todo mundo que se dá bem na vida, que é uma pessoa próspera, é uma pessoa que faz aquilo que ama. Fazendo aquilo que a gente ama é meio caminho para a prosperidade, meio caminho para a abundância, para se sentir satisfeito, para se sentir bem, certo? Não adianta ganhar muito dinheiro e não se sentir bem. Às vezes a gente ganha pouco dinheiro, mas se sente melhor. Eu não estou dizendo aqui que tem que ser uma pessoa que não ganha bem, que vai se sentir bem, que o pobre é que é bom, tá? Não é isso. É para ter um cuidado na hora de ver o que você está fazendo com a sua vida. É para pensar, poxa, estou fazendo assim, será que esse é o meu caminho mesmo? Isso está me trazendo felicidade? Está me trazendo só dinheiro? Não está me trazendo
a alegria, a harmonia, a paz, tudo isso é um conjunto de prosperidade. Harmonia, alegria, paz, dinheiro, sim, também, mas tem que estar tudo dentro de um mesmo contexto. Então, a carta da maturidade, ela te convida a pensar o que você está fazendo com a tua vida profissional que está te ajudando também na tua vida no geral, na tua essência, na tua vida, no teu propósito de vida. O que tu está entregando para o mundo. E aí, do lado da carta da maturidade, veio a carta de Quiron, a cura. A carta da cura, ela fala disso aqui mesmo, da cura. Aí é interessante nessa hora, a pessoa que tem o mapa astral dela completo em mãos, verificar aonde é que está Quiron no mapa astral, em qual signo que Quiron está. A gente pode entender um pouco também de como é que a gente pode trabalhar essa cura, essa autocura, né? Porque Quiron fala muito de se autocurar. Ele tem uma história muito interessante, né? A carta de Quiron. Aqui no livrinho, Quiron foi o centauro mitológico que nasceu aleijado e foi abandonado por sua tribo para que morresse. Através do favor dos deuses, ele recebeu dons que o levaram a um novo destino, a uma nova vida como curador. Quiron narra a história do curador ferido, que ao superar suas chagas, adquire a capacidade de curar os demais. É importante lembrar que a ferida da qual Quiron foi curado é parte inseparável de seu ser como curador. Sem ela, ele não estaria onde está hoje. Ao refletir sobre esta carta, Quiron nos conecta com essências de cura e assiste na produção de alívio para vários tipos de dores e feridas, físicas, mentais e emocionais. Recomenda-se colocar esta carta ao lado da cama de uma pessoa doente, que deve olhar para ela com frequência. E aí, em cada carta tem uma afirmação aqui embaixo. Nessa carta tem, a afirmação é: eu estou em sintonia com o meu poder de cura. Essa carta da cura, do lado da maturidade, ela pede para a gente refletir o que está machucando a gente aqui na nossa vida profissional. Pede para a gente refletir sobre o nosso momento atual em relação à vida, como é que nós estamos em relação ao nosso propósito de vida, e pede também para ter uma cura nisso, para ter um olhar de autocura, um olhar de acolhimento sobre essas questões, porque pode ser que essas questões, no momento que vocês estão assistindo esse vídeo, pode ser que essas questões estejam perturbando vocês e precisem ser curadas de alguma forma. Então essa carta ela pede para que vocês lembrem-se de buscar o amadurecimento nas questões e buscar a cura. E a cura através do quê? A cura através do equilíbrio. Porque depois da carta de Quiron veio o signo de Libra, que pede moderação, que pede equilíbrio, que pede ajustamento nas questões, que pede para equilibrar a razão e a emoção, pede o equilíbrio entre ganhar dinheiro e ter satisfação pessoal, porque é muito importante, né? Muita gente vai falar assim, mas eu fico muito satisfeito com dinheiro no bolso. Eu também fico muito satisfeita com dinheiro no bolso, mas eu gosto também de trabalhar sempre naquelas coisas que eu gosto de fazer. Se eu não posso trabalhar naquele momento no que eu quero trabalhar, eu busco melhorar a minha vida. Eu continuo trabalhando talvez no que eu não quero, para logo lá em seguida poder trabalhar no que eu quero. É por isso que a gente começa fazendo qualquer serviço que aparece na frente da gente, para a gente ganhar dinheiro. A gente começa a ganhar dinheiro, a gente começa a fazer cursos ou aperfeiçoamentos na área que a gente quer trabalhar, para mais para frente a gente poder trabalhar com o que a gente gosta e, claro, trabalhar de uma forma satisfatória que a gente ganhe dinheiro também. Porque quando você gosta daquilo que você faz, você se aprimora cada vez mais, você pesquisa cada vez mais, você tem vontade cada vez mais de trabalhar melhor. E isso em todas as áreas da vida, em qualquer coisa que você vai fazer. O que as cartas hoje estão pedindo para as pessoas que estão assistindo essa jogada é prestar atenção no seu propósito de vida, curar as feridas e as mágoas que tiver nessa questão, equilibrar essas emoções, essas ações com as emoções, para que venha. Essa carta aqui da nobreza ela é muito linda, porque ela fala sobre um aspecto de leão. É muito nobre a pessoa ser feliz.
a pessoa se gostar, a pessoa gostar do que faz. Isso também é uma espécie de nobreza. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. À medida que a vida chega apressadamente, nós precisamos encontrar nosso centro interno. O cisne nos ensina a nobre tranquilidade de nos mantermos em nosso caminho alinhados e claros. Numa leitura, a carta nos dirá para ignorar ruídos externos e nos mantermos em nossa linha estável. Ela nos instruirá a não fazer qualquer mudança e a prosseguirmos conforme o planejado. Ela pede que não nos abalemos por pessoas ou acontecimentos à nossa volta e que mantenhamos um centro firme. Se essa carta for a resposta a uma pergunta, como o que não fazer, ela nos instruirá a ser mais flexíveis, a verificar nossa conduta e a ouvir as pessoas à nossa volta sem vaidade. Meditar sobre a nobreza nos ajudará a encontrar paz e calma e a nos reconectarmos ao nosso firme centro interior. Missão de longo prazo: ponderar quais são os princípios que orientam a minha vida. Afirmação: à medida que a vida passa apressada, eu encontro minha tranquilidade interior. Ou seja, continuar seguindo o fluxo da vida, equilibrando as ações, mantendo-se firme no seu propósito e gostando do que está fazendo, sem se preocupar com o que as pessoas estão falando. E aqui essa carta é bem interessante, que ela fala sobre o signo de Leão, e o signo de Leão no meu meio do céu, exatamente o meio do céu do meu mapa astral está no signo de Leão. Como que eu vou fazer para atingir os meus objetivos? Através de mostrar os meus dons, mostrar as minhas ideias, mostrar as minhas informações. O que eu aprendo, eu compartilho com as pessoas. É o que eu sei sobre mim. Cada pessoa que estiver assistindo vai colocar essas informações dentro. Por exemplo, vocês podem olhar no mapa astral de vocês qual é o planeta que está em Libra, para que vocês consigam entender como é que vocês trabalham o equilíbrio de vocês. Aqui tem Quirón, que fala de sentimentos de profundezas, de emoções profundas, né? Que é o planeta que trabalha as emoções escondidas, trabalha as mágoas, as sombras, né? Da nossa vida, as feridas que a gente não mostra para o mundo. A Libra fala do elemento ar e aqui o Leão, que é o elemento fogo, mas está na água, que fala sobre as emoções também. Então, é um convite aqui, essas cartas, é um convite para as pessoas que estão assistindo a verificar suas emoções. Como que estão as suas emoções no âmbito mais profundo da questão? Com seu propósito de vida e também com a sua vida profissional. Como é que vocês estão levando? Vocês estão felizes trabalhando onde estão trabalhando, fazendo o que estão fazendo, com a vida que vocês estão levando? Se não está feliz, se tem que curar, se tem que rever, é a hora. Esse vídeo aqui está convidando vocês a isso, a esse convite. E é claro, quem quiser uma orientação mais profunda e mais detalhada sobre a sua situação particular, aqui no descritivo do vídeo tem o meu WhatsApp para fazer uma leitura comigo ou uma leitura particular com qualquer tarólogo que vocês acharem interessante, ou até mesmo consultar um mapa astral completo, que também ajuda bastante nessa questão. Procurar ajuda também é bem importante. E agora, para complementar essa leitura geral, eu vou fazer um complemento com o tarô. O que o tarô tem a dizer para as pessoas que estão assistindo esse vídeo sobre as energias dessa semana que deve ser trabalhada? Esse tarô aqui, ele pula bastante, eu aceito sempre quando ele pula as cartas, tá? Saiu 9 de paus, tá? Que é uma pessoa numa atitude muito, o quê? Muito de defesa, né? Parece que a pessoa está nos últimos suspiros, já batalhou um monte, está todo estropiado, mas ainda continua alerta, ainda continua guerreando. Se alguém vier fazer mal, a pessoa ainda está em alerta ali, com a espada dele, com o pouco dele que sobrou, está em rixa ali a espada para lutar. Aqui nessa leitura, eu vejo assim como se as pessoas que estivessem aqui, elas estão ainda lutando bastante, ainda procurando saber como é que elas vão desenvolver o caminho delas profissional para esse equilíbrio tão sonhado aqui que a gente precisa. Como que a pessoa está fazendo?
Vamos ver aqui as outras cartas, tá, gente? Olha só, de novo, o equilíbrio. Agora com a carta da justiça. Eu gosto muito de trabalhar com as cartas holísticas, astrológicas, com todas as cartas, né? Com todos os decks. Porque quando eu trabalho com eles juntos, eles se conversam. Uma informação complementa a outra. Isso acontece sempre, sempre. Se você está bem conectado mesmo com a leitura, com as cartas, o tarólogo está bem conectado, vocês podem ver, eu assisto vários vídeos de várias pessoas diferentes e eles sempre estão, as cartas estão sempre conversando entre si. E é muito bom, é muito gostoso isso, porque a gente vê que está no caminho certo, que a gente não precisa mudar muita coisa. Essa informação serve para mim também, que eu estou no caminho certo, né? Que fazer esse tipo de leitura vai ajudar muitas pessoas, como é o meu intuito. E também me ajudar, porque cada vez que eu faço uma leitura, eu aprendo mais ainda. Sempre tem um aspecto mais novo para eu ver, para eu trabalhar quando eu faço uma leitura. Mas agora, voltando à leitura em si aqui, saiu o 9 de paus e o 11, que é a justiça. Caiu mais uma carta que eu vou considerar, é o pajem de pentáculos, que pede exatamente a mesma coisa que a carta da nobreza falou, para continuar no caminho, para escolher um caminho e continuar nesse caminho. E se por algum acaso esse caminho que você escolheu até aqui não for legal, pode recomeçar, tá? Essa carta fala muito também de planejar, fazer estratégias para seguir um caminho do bem. E o pajem de pentáculos, ele é um rapaz, apesar de ser uma pessoa nova, uma pessoa jovem ou de espírito jovem, é uma pessoa cheia de ideias, é uma pessoa cheia de estratégia, é uma pessoa que realmente cumpre, é uma pessoa muito certa, que tem um senso de justiça muito grande. E esse senso de justiça é que leva essa pessoa longe. É importante que vocês entendam que vocês estão no caminho certo, que vocês são pessoas justas, pessoas honestas, que merecem tudo da vida. A gente não merece só uma parte das coisas, a gente merece tudo. Amor, a gente merece respeito, a gente merece dinheiro no bolso, a gente merece tudo. Eu sempre falo isso nessas leituras e eu vou continuar falando sempre. Principalmente quando a mensagem vem assim tão clara, tão explícita, né? Continue no caminho do bem, que caminhar no caminho do bem faz bem não só para você, como para os outros ao seu redor. E olha só, quem vem aqui junto conosco. A espiritualidade, a estrela, que fala que todos os seus desejos podem ser alcançados se você trabalhar com estratégia, com respeito aos seus interesses, para você fazer o bem para você e para todos os que estão ao seu redor, certo? Se você está trabalhando e precisa ajudar a família, né? Você é pai de família, mãe de família, e vocês se sentem às vezes, será que realmente eu estou fazendo a coisa certa? Está no caminho certo se vocês estiverem se sentindo bem assim. Se vocês não estiverem se esforçando demais. Porque é bom também compartilhar, né? Deixar um pouquinho de trabalho para outras pessoas também. Não é pegar todas as informações para si. E aqui temos a carta dos amantes. Lá vem ela falar de amor. Eu estou falando, aqui nesse caso, a gente está falando de uma missão de vida, de um propósito de vida, de colocar amor, alegria, felicidade no que a gente faz. Então, a carta dos enamorados, ela vem aqui falando para vocês que a decisão, seja qualquer que seja, ela tem que ser pelo coração, pelo que faz o seu coração se demorar num determinado lugar. Se o seu coração não se demora naquele lugar, não vai para você aquilo. O seu propósito de vida tem que ter uma cura, tem que ter um local aonde você se sinta bem, faça sentido para você. É preciso curar as informações alheias. O excesso de pessoas falando, lembra a carta da nobreza? Continuar no seu caminho, mesmo que todo mundo diga que não é legal. Se você se sente bem, se você acha que está fazendo bem, continua fazendo. É aquela história de estar fazendo bem, de ter justiça, de trabalhar com a justiça, com o que é certo. Fazer as coisas da forma correta. Se tiver que ensinar uma lição para alguém, da forma correta. Se tiver que ter uma lição, da forma correta. A carta dos enamorados, ela pede uma compreensão melhor das questões internas da gente. Ela fala dos nossos sentimentos ocultos, né? Das nossas sombras, ó. No caso aqui tá falando de sombras por causa de Quiron, tá?
A carta dos enamorados não fala das nossas sombras, fala de sentimentos, fala de escolhas pelo coração. Junto com Quiron, aí é que eu coloco aqui nessa leitura específica, porque apareceu Quiron, apareceu os amantes, apareceu o 9 de paus, que fala de um esgotamento também. A pessoa está quase desistindo, mas não desista, persista. E se tiver que desistir, recomece tudo de novo da forma mais adequada possível, porque desistir também não é nenhum problema. Não saber o que vai fazer depois é que, durante muito tempo, é que é um problema. Ficar um pouquinho desnorteado, desistir, parar para descansar, é importante. A carta dos enamorados, ela fala muito também de várias escolhas, né? De sempre estar indeciso, de sempre ter uma indecisão. O pessoal do signo de Libra não gosta muito, né? Mas o signo de Libra também fala de pessoas indecisas, né? De pessoas que têm, às vezes, elas precisam encontrar um equilíbrio, mas às vezes elas ficam indecisas sobre as coisas, né? Você escolher alguma coisa pelo coração e não ficar indeciso demais. Saíram duas cartas que eu vou aceitar e serão as últimas aqui que eu vou tirar. Para essa leitura, acho que tá bom. Que é a carta do mago, que fala de uma pessoa pronta para fazer, pronta para iniciar alguma coisa, ou para... Aqui, o mago, ele fala de inícios, mas se você quiser também reiniciar alguma coisa, já que você já está num caminho, e talvez o caminho não esteja te agradando, talvez você tenha que curar algumas coisas no seu caminho, tirar alguns espinhos, parar para descansar, o mago fala que você pode a qualquer momento reiniciar tudo, porque você tem condições, você já sabe como fazer as coisas. Você só precisa seguir o fluxo, o seu coração, seguir a sua missão de vida, o que te faz feliz, o que esquenta o teu coração. É sobre isso, tá? Então, se eu fosse resumir aqui essa leitura, e aqui, ó, por último, o Rei de Pentáculos, que é um rei que já passou por bastante informações, por bastante problemas, é um rei que já passou por tudo na vida e que ele hoje ele é uma pessoa próspera, é uma pessoa que já conseguiu todos os ajustes financeiros que ele precisava, agora está uma situação de vida estável, tem bastante abundância na vida dele, tudo que ele faz, ele prospera, ele progride, então é só continuar seguindo. E se por algum acaso ele agora quer se dedicar a algum hobby, ele quer se aposentar e fazer outras coisas e ganhar dinheiro de outras formas, mudar completamente o que ele já estudou, ou até a pessoa está no meio do caminho, já trabalhou bastante numa determinada área e quer mudar, tudo que você quiser você vai conseguir. Basta você ter vontade e saber que você tem condições, né? Basta você saber que você tem condições para fazer, tá? No fundo do deck apareceu a Rainha de Ouros, que fala sobre o autocuidado, o como fazer, o saber fazer as coisas. Agora vamos tirar uma última informação, que é o deck do Yogananda, que vai dar um conselho para as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, tá? Vamos ver qual que é o conselho das cartas de Yogananda para essa situação. Olha aqui, ó, estabilidade. Até agora, do que a gente estava falando, né? De estabilidade, de se manter estável, de se manter nos seus propósitos. Eu vou ler para vocês a informação que fala sobre estabilidade, que é bem interessante. Só que aqui nesse livro, o que eu não gosto muito desse livro é que ele não tem uma ordem alfabética. A afirmação dessa carta é: na doença ou na saúde, no sucesso ou no fracasso, na pobreza ou na riqueza, na alegria ou na dor, no desastre ou na segurança, na vida ou na morte. Eu permaneço imutável, inalterável, inabalavelmente fiel e devotado a ti. E eu te amo profundamente, meu Pai Celestial, para sempre, para sempre, para sempre. Esta é a afirmação dessa carta, tá? E o que ela fala? Como objetivo ou recurso, ela fala de firmeza, constância, solidez,
enraizamento, concretude, equilíbrio, calma, centramento, confiabilidade, lealdade e fidelidade. Como obstáculo seria o contrário de tudo isso, né? Falta de alicerce, inconstância, deslealdade. Se você fica o tempo todo soprando a chama de uma vela, como pode querer que ela tenha uma chama estável, viu? Eu soprei a chama da vela, se vocês estiverem vendo, não dá para ver, né? Agora dá para ver a chama da vela, olha só. Ó, eu fico soprando ela fica se mexendo. Se eu não ponho a mão perto dela, nem sopro ela fica estável. Então, é sobre isso. Do mesmo modo, se continuar remoendo seus sentimentos, vai viver em constante tumulto emocional, inebriado pelos pensamentos alvoroçados. Mas, assim como vai conseguir se inebriar da bem-aventurança divina, lembre-se, mas assim como vai conseguir se inebriar da bem-aventurança divina. Lembre-se sempre de que, se você estiver em paz interiormente, nada poderá incomodá-lo. Você deve ser capaz de permanecer sereno em meio à confusão ruidosa do mundo, de mundos que se fragmentam. Então, a carta da estabilidade, ela fala para manter a estabilidade, manter o foco, manter o equilíbrio, certo? Não ficar mudando de ideia toda hora, só a favor ao vento, né? Só porque as pessoas mudam de ideia, vocês também querem mudar. A pessoa que vai com o vento, ela não consegue se estabelecer. Tem o ditado, né, que diz, né? O vento não sopra na direção de quem não sabe para onde vai. Essa é a leitura que eu gosto de fazer, junto com as cartas astrológicas holísticas, junto com um pouco da informação de astrologia. Eu gosto sempre de estar inteirando mais informações na leitura para que ela fique cada vez mais completa, né, para as pessoas. Eu gosto muito de várias informações. Nesse tipo de jogada que eu faço com as cartas astrológicas, com a parte de astrologia, eu coloco também um pouco de numerologia nessa história. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até agora esse vídeo. Espero que tenham gostado dessas informações. Espero que essa energia tenha batido para alguém, alguém se identifique com isso, certo? E que seja útil para alguém que esteja assistindo esse vídeo, que vai assistir esse vídeo. Curtam, compartilhem, me sigam nas minhas redes sociais, estão todas aqui no descritivo do vídeo. Eu vou colocar também no descritivo a rede social da Cláudia Lisboa, que é uma astróloga que eu confio bastante, que eu acho bem interessante, né? E também está escrito na estela que eu mencionei ela durante o vídeo. Eu acho que é justo eu também colocar no descritivo do canal, no descritivo desse vídeo, informação sobre o vídeo dela também, tá bom? Sobre o canal do YouTube, para quem quiser assistir, para quem quiser prestigiar. Muito obrigada por tudo e até a próxima cartomancia. Muito obrigada por tudo e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigada. Tchauzinho.